Bom dia, valentes do Altíssimo. Glória a Deus. Neste domingo fechamos o nosso jejum de 21 dias com muita honra, com muita alegria, com muita unção e graça. O Senhor falou poderosamente conosco, trabalhou em nossas vidas, trabalhou através de nós, foi bênção. É sempre bom separar um tempo para jejuar e orar, né? Que você também possa fazer isso. Hoje vamos meditar em Atos, capítulo 18. Vamos ler a partir do versículo 5, que diz assim: Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, foi Paulo impulsionado pela palavra, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. Mas, resistindo-lhe e blasfemando ele, sacudiu as vestes e disse-lhe: O vosso sangue seja sobre a vossa cabeça. Eu estou limpo e desde agora parto para os gentios. E saindo dali, entrou em casa de um homem chamado Tito Justo, que servia a Deus e cuja casa estava junto da sinagoga. E Crispo, principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo crer, foram batizados. E disse o Senhor em visão a Paulo: Não temas, mas fala e não te cales, porque eu sou contigo, e ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nessa cidade. E ficou ali 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Mas sendo Galho procônsul da Acaia, levantaram-se os judeus concordemente contra Paulo e o levaram ao tribunal, dizendo: Este persuade os homens a servir a Deus contra a lei. E querendo Paulo abrir a boca, disse Galho aos judeus: Se houvesse, ó judeus, algum agravo ou crime enorme com razão, vos referia. Mas se a questão é de palavras e de nomes e da lei que entre vós há, vede vós mesmos, porque eu não quero ser juiz destas coisas. Aleluias, glória a Deus. Amados, eu quero destacar aqui 3 coisas importantes para a nossa meditação. A primeira coisa é que Paulo, ele caminhava de uma forma determinada. Ninguém parava esse homem, ninguém fazia ele parar. Paulo, Silas, Timóteo, todos os apóstolos estavam cheios do Espírito Santo, cheios do poder de Deus, e não havia barreiras que o faziam parar. Tudo era desafio para eles seguiam, eles prosseguiam. Eles são modelos para nós, eles são exemplo para nós. E ele pregava a palavra, não importa, sabe? Onde ele chegava, ele pregava a palavra. Apesar de muitos resistirem, de muitos não aceitarem a palavra, de blasfemar contra a palavra e até mesmo contra eles, né, contra os ensinamentos que eles faziam, mas ele caminhava, ele seguia, ele não parava. Aqui a gente vê que quando ele chegou ali em Corinto, ele sofreu uma resistência por parte dos judeus, mas ele permaneceu firme. Então, não importa qual dificuldade, qual barreira, qual problema que vai surgir, nós devemos seguir em frente, nós não podemos parar, nós não podemos permitir que os problemas e as dificuldades sejam motivo para que a gente pare o nosso chamado, o nosso ministério, e que a gente não entenda, né? E tudo isso vem só para nos fortalecer, nos levantar mais ainda como guerreiro e valente, como assim acontecia com os apóstolos. Ele pregou aqui, o povo não quis, a palavra do Senhor fala que ele sacudiu o pé e seguiu. E é interessante quando ele fala assim: olha, vocês não querem, eu estou limpo, mas agora eu vou seguir para os gentios. Quem sabe tudo isso aqui aconteceu para que Deus o conduzisse ao que realmente era um dos maiores chamados de Paulo, que era pregar para os gentios. Ele pregava para todas as pessoas, para os judeus, mas ele tinha um chamado específico com os gentios, né? E o Senhor o direciona aqui. Então, muitas vezes, algumas resistências, algumas dificuldades que a gente passa, que a gente sofre, Deus permite para nos redirecionar, para nos conduzir para o local certo, para onde Ele quer. Quem sabe todas essas tribulações que você está passando sejam um mover de Deus para te direcionar para algo que Ele está querendo na sua vida e que você não está percebendo, mas que Ele vai te levar, que Ele vai te levar. E o terceiro ponto que eu quero destacar é que o Senhor fala para ele: ó, Paulo, fica firme, que ninguém vai lançar a mão de você se eu não permitir. Pois tem muito povo nessa cidade, você vai ficar aqui. Ele fala: não temas, mas fala e não te cales, porque eu sou contigo e ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal, pois tem muito povo nessa cidade. E ali Paulo ficou ainda durante o quê? 1 ano e 6 meses, ensinando a palavra de Deus. E ganhou muitas vidas para o Senhor. Então essa é a palavra dele para mim, para você: não temas, não te cales, não fique parado, siga, faça, porque eu tenho um propósito, eu tenho um chamado, e eu vou guardar a sua vida, e eu vou te proteger. E ninguém colocará a mão em você se eu não permitir. Ninguém. Amém? Então, fé em Deus. Segue em frente. Prega o evangelho. Viva o evangelho. E entenda que a sua alegria, a sua felicidade só está no cumprimento da palavra e do chamado de Deus. Amém?
Que Ele abençoe você, sua casa, que Ele abençoe o Brasil e as nações. Pastora Vênia, Goiânia, Goiás.